Nossa primeira questão aqui de revisão, uma questão da FUVEST, agora, do último vestibular de 2024. Então, começamos aí uma questão que trazia um mapa para a gente. Observe o mapa da expansão da cafeicultura nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nos séculos 19 e 20. É um mapa que mostra que o início do século 19, nessa região vermelhinha aqui do mapa, então o café teria começado aqui. Ele vai falar, as setas vão mostrando o avanço para outros estados, mas ele mostra que na década de 1830 o café está nesta região laranja, depois na década de 1850 ele chega nessa região que está em marrom, em 1880 nas regiões que estão amarelo, na década de 1920 neste verde mais claro e finalmente na década de 1930 ele vai atingir essa região de um verde um pouco mais escuro aí que a gente tem. Bom, a gente fez uma análise do mapa, a gente sabe que está falando dessa expansão do café em direção aqui ao interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso, mostra que foi para outros estados também. Então vamos ao enunciado, ao comando da questão efetivamente. Sobre o papel da cafeicultura na dinâmica territorial dessas áreas, é correto afirmar. Então ele quer que a gente olhe o papel da cafeicultura, nessas regiões e o que seria correto a gente falar sobre cafeicultura nesse avanço aqui que o café vai fazendo. Iniciada no Vale do Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1830, a cafeicultura teve pouco êxito nessa região. A cafeicultura não teve pouco êxito na região do Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba é justamente essa divisa entre a área vermelhinha e a área laranja aqui, que a gente olha do mapa. Ele não teve pouco êxito, teve muito êxito. Se tivesse dado errado, não tinha expandido da maneira como expandiu. É claro que essa não é a principal área de produção de café, mas ela também vai ser uma área importante de produção de café a partir de 1830. A expansão da produção cafeeira no estado de São Paulo se deu em direção à zona oriental do estado, na década de 1850, em decorrência da infraestrutura de transporte existente na região e da presença do trabalho assalariado. Ele fala aqui na zona oriental do estado. No entanto, a cafeicultura ele vai se expandir em direção ao oeste do estado, e não em direção ao oriente do estado. Além do mais, ele fala que isso aconteceu em decorrência da infraestrutura de transporte já existente na região. Essa infraestrutura de transporte ela vai sendo criada conforme o café vai avançando, e não ela já estava presente na região, e por isso ela permitiu a expansão cafeeira. Alternativa C. O início da cafeicultura no estado de São Paulo se deu na região oeste na década de 1930. Não, por favor, o início da cafeicultura em São Paulo está aqui, Taubaté já faz parte de São Paulo, Guaratinguetá também. Isso acontece em 1830, está lá na legenda do mapa. Então, não, ele está errando aqui por um século. A produção cafeeira nos séculos 19 e 20 concentrava-se nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Gente, ele mostra justamente um mapa da concentração em São Paulo e um pouquinho no Rio de Janeiro. E a partir desses estados é que ela vai chegar a Minas e ao Espírito Santo. Então não, ela não se concentra nesses estados. Expandindo-se na direção oeste do território paulista, a produção cafeira impulsionou nos séculos 19 e 20 a estrutura econômica do estado de São Paulo, impactando o desenvolvimento da malha ferroviária e portuária. Justamente a partir do café, a gente tem a construção de ferrovias, a gente tem a construção de portos, e a partir do café, a gente vai ter a construção de toda uma estrutura econômica em torno de São Paulo, especialmente na região do oeste paulista. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Agora eu pego aqui com vocês uma segunda questão da FUVEST, uma questão que traz um quadro, justamente o quadro que a gente analisou. Gente, poderiam aparecer outros quadros aqui, mas eu vou ter que decorar todos eles? Não, fique atento. Quadros pintados geralmente no momento ali do segundo reinado, esse aqui é de 1866, vão ser todos quadros ligados à ideia do romantismo e da construção de uma identidade nacional para o Brasil. Então vamos lá para o enunciado. Aqui não tem texto, é só o quadro.
Em seu contexto de origem, esse quadro, né, o quadro acima, corresponde a uma. Então, esse quadro, ele pretendia fazer o quê? Ele corresponde a uma denúncia da política das guerras entre as populações indígenas brasileiras. Não é um quadro que está mostrando as guerras entre indígenas, até porque as guerras entre indígenas não foram um grande problema dentro do Brasil do século XIX. Ele corresponde a uma idealização romântica no contexto de construção da nacionalidade brasileira. Exatamente aquilo que a gente vinha falando, né? Você utilizar o indianismo como uma forma de construir, né, romantizando, idealizando a figura desse indígena, a ideia de uma nacionalidade, de um passado brasileiro. Ele não critica, ele não faz uma crítica republicana à versão da história do Brasil difundida pela monarquia, até porque a república não vai mudar essa versão. Ele não faz uma defesa da evangelização dos indígenas realizada pelas ordens religiosas no Brasil, está falando de uma indígena morta, e ele não mostra uma concepção de inferioridade civilizacional dos nativos brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. A ideia aqui não é mostrar que os nativos brasileiros seriam inferiores aos nativos da América Espanhola, tudo bem? Pessoal, e a última questão que a gente faz uma revisão agora, trago de novo a ideia de fazer uma revisão através de uma questão dissertativa, né? Pra gente ir vendo como responder esse tipo de questão quando ela aparece aí na segunda fase dos vestibulares pra gente. Escolhi aqui uma questão da Unicamp lá de 2022, então vamos lá. Durante muito tempo, e ainda hoje, despejou-se um discurso moralizante sobre os índios. Então ele começa falando, teve lá, durante muito tempo, a ideia de um discurso moralizante sobre os indígenas que permanece até hoje. Considerando os aimorés. Aimorés é um grupo indígena que ele vai apresentar para a gente. Não se trata apenas de uma tribo, nem mesmo de um grupo etnolinguístico. Trata-se antes de uma denominação genérica que podia ser aplicada a vários grupos, em geral, tapuias. Tapuias é um grupo etnolinguístico, os aimorés como eram chamados ali de forma genérica, né, indígenas pelos portugueses. Nesse rol de tapuias, incluíam-se os que viriam a ser chamados de botocudos durante o século XIX e Krenak no século XX. Então a gente vê as várias denominações que vão aparecendo em torno desses indígenas ao longo do tempo. Há uma carência de fontes escritas em relação a esses aimorés. O nome foi a marca forte que os registros históricos deixaram sobre os grupos indígenas. Essas nomeações não eram assumidas por eles, sendo uma identidade atribuída pelos adversários. Então, o nome Aimorés, por exemplo, é um nome que foi dado a esses indígenas pelos seus adversários, né, e não pelos próprios indígenas. Ao contrário, eles vão se chamar de Krenak lá no século XX. Bom, vamos para o texto, né? De acordo com a leitura do texto e de seus conhecimentos, responda as questões. Um comando muito simples. Temos que responder, mas temos que responder aquilo que ele pede dentro das questões. Então, é importante a gente saber o que ele está pedindo para a gente fazer. Na primeira questão, ele pede para a gente identificar primeiro o comando que aparece para a gente e um segundo, explicar a crítica feita pelo autor do texto ao processo de construção dessa identidade aimoré. Então, qual que é a crítica que esse autor faz? A gente precisa identificar essa crítica e a gente precisa explicar essa crítica. Ele vai mostrar que os aimorés era uma denominação genérica que podia ser aplicada a vários grupos. Então, a gente identificando, a gente começa dizendo que o texto, ele critica a generalização na análise das populações indígenas que eram agrupadas de forma, já usei a palavra genérica, então que elas eram agrupadas em uma mesma nomenclatura. Ou seja, utilizava-se o nome
Aimorés, porque aí eu vou utilizar o que ele está me dando dentro do texto para referir-se a grupos indígenas com características bastante genéricas. Então aqui eu consegui identificar a crítica, porque a crítica dele é em torno dessa generalização, e eu expliquei a crítica ao dizer que eles estão utilizando o mesmo nome para se referir a esses grupos indígenas com características bastante diferentes. Sempre importante, gente, identificou os dois comandos, eu preciso fazer as duas coisas. Não adiantaria eu escrever que só o texto está criticando a generalização, porque daí eu só estaria identificando. Não adiantaria eu escrever apenas que há uma mesma nomenclatura, o nome Aimorés, para grupos de características diferentes, genéricas. Grupos de características bastante diferentes, não genéricas. Opa, olha o meu erro aqui. Não adiantaria eu dizer isso, senão eu também estaria só explicando e não identificando. Eu preciso sempre tomar cuidado com o comando das questões para fazer as duas coisas. Aí a gente vai para o item B dessa questão. Explique a construção das identidades atribuídas pelo romantismo brasileiro aos indígenas no século XIX. Então, como o romantismo brasileiro vai construir identidades pelos indígenas lá no século XIX. A ideia do romantismo era a ideia da formação de uma identidade nacional. E essa formação de uma identidade nacional, ela passava por esse passado indígena, mas lembrando que era um indígena idealizado, não era um indígena que efetivamente existia. Então nós podemos partir justamente dessa ideia, a partir da formação, da ideia, melhor, de uma formação de uma identidade nacional. É importante marcar que eles queriam formar uma única identidade nacional. O passado indígena e a própria figura do indígena, do índio, foram idealizados. Surge nesse contexto a associação dos indígenas a valores como ser valente, corajoso, mas também puro e ingênuo. Então a ideia desse indígena que ora ele é valente e corajoso, ora ele é um indígena puro, ingênuo, uma indígena virgem. A gente também pode dizer que nós tivemos características europeias associadas aos indígenas, que vão tendo, escrevendo errado aqui, modificando os seus aspectos culturais nas obras românticas brasileiras. Então, esse indígena, nas obras do romantismo, ele aparece muito mais ligado a características que seriam importantes para os europeus do que efetivamente aos hábitos culturais brasileiros, aos hábitos culturais dos próprios povos indígenas. Quando a gente faz essa questão, a gente está conseguindo fazer exatamente o que o comando pediu. A gente está conseguindo explicar essa construção de identidade do romantismo utilizando o indígena. Então, sempre importante, de novo, ficar muito atento ao comando das questões. Pessoal, lembrando que se tiver alguma questão que você gostaria, tem alguma dúvida, quer algum comentário, fez a questão e não entendeu, você pode me mandar tanto pelo chat do Moodle quanto pelo e-mail do Instituto Federal, que eu estou à disposição. Um abraço a todos
e até a semana que vem.